Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O manancial de hoje é do dia 22 de outubro de 2024. Foi inspirado na passagem bíblica que está em Joel 2, versículo 1 ao 18. Vamos à leitura? O dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no seu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho. Como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? A resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Amém. Vamos então agora à leitura do manancial que foi inspirada nessa passagem bíblica com o título Rasgue o Coração, da autora Anax Carneiro. Abre aspas. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado, fecha aspas. Você, leitor da Bíblia, certamente já leu sobre a prática muito comum entre os hebreus de rasgar as roupas diante de uma tragédia, tristeza ou arrependimento. Muitas pessoas fizeram isso de forma sincera, mas com o passar do tempo, essa prática transformou-se em mero ritual, algo superficial. Por isso, o alerta do texto acima. Abre aspas. Rasguem o coração e não as suas roupas, fecha aspas. As Sagradas Escrituras dão uma atenção especial ao nosso coração. Todos os rituais judaicos deveriam ser praticados no coração, disse o Senhor.
Veja um exemplo. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Essa tensão é explicada em Provérbios 4, 23, que diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pregar, orar, contribuir, cantar ou fazer qualquer outra coisa só agrada a Deus se for de coração. Tudo, como disse Paulo, deve ser feito de coração. Lembra? Está em Colossenses 3, versículo 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Como diz o belo cântico de Paulo César Baruch, abre aspas, é de coração tudo o que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, fecha aspas, amém. Ó Deus, quebrante nosso coração, muitas vezes ele está duro como uma pedra. Amém, Senhor Jesus, obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial e que vem aqui falando dos nossos corações. Então, como é que anda o teu coração? Está endurecido por conta da frieza desse mundo? Está deixando envaidecer? Está deixando escurecer? Está ficando frio porque o mundo está te afetando? Peça auxílio ao Senhor. Ele não vai deixar teu coração endurecido. Ele vai fazer você quebrantar o seu coração todos os dias. E vai te dar o direcionamento e vai te ajudar, seja o que for. A palavra de Deus diz, em Mateus 24, versículo 12 e 13, o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como é que está o coração? Diante de toda a maldade desse mundo, de toda a frieza, de toda coisa contrária ao que foi ensinado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. O mundo está te influenciando ou você está sendo a luz desse mundo? Como está o coração? Está quebrantado ou está ficando endurecido? Assim como falou nesse manancial aqui, que eles antigamente rasgavam as suas vestes, né? Em momentos de tristeza e arrependimento verdadeiro. Eles faziam isso. Só que começou a se tornar algo superficial, para mostrar para os outros que havia arrependimento ou que havia tristeza, né? Ou inconformidade com alguma coisa terrível. Então o Senhor falou, rasguem os seus corações, né? Que tudo seja feito para o Senhor de coração. Se não puder, pede ajuda ao Senhor e Ele mesmo te dá. Porque se a gente deixar, o mundo ele acaba influenciando a gente e o nosso coração vai se endurecendo também. E eu creio com toda certeza que não é isso que Deus quer da gente, que o nosso coração se endureça e que a frieza nos alcance. Ele quer que o nosso coração esteja nele, para fazer a vontade dele nesse mundo. Tão cheio de maldade, de frieza, de ingratidão. Como está o seu coração? Não deixe endurecer, não. Deixa ele quentinho, aquecido, no Senhor Jesus, na palavra dele que salva, porque ele é poderoso para fazer a mudança no coração daqueles que realmente rasgam seus corações para ele. É para rasgar o coração e não as vestes. Amém? E esse foi mais um manancial do dia 22 de outubro de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos um bom dia.